Assim como eu, você também já teve os seus sonhos e planos adiados por Deus por algum propósito? Você sabe que ele realmente adiou por um propósito? Ou às vezes Deus adiou um plano e até hoje você não entendeu o porquê? Está na dúvida o porquê isso aconteceu? Fica nesse vídeo que eu vou te contar a segunda parte do meu testemunho e vai edificar muito a sua vida e as peças vão se encaixar. Quero compartilhar com vocês a segunda parte do meu testemunho. No vídeo anterior eu compartilhei tudo o que aconteceu, como que foi o processo da minha primeira gravidez e como que eu sofri um aborto. E agora eu quero dar continuidade a essa história. Após um período de aborto, todas as mulheres precisam esperar no mínimo 3 meses para tentar uma nova gravidez. Como eu compartilhei no vídeo passado, após o meu período de aborto, eu estava já com muitas expectativas de engravidar de novo. Como eu sabia que depois de 3 meses eu poderia engravidar de novo, então era esse o meu desejo, era esse o projeto, era essa a vontade ali do meu coração. Então eu esperei os 3 meses passar e eu nem quis esperar mais do que isso. Tem pessoas que às vezes são um pouco mais seguras, né? Não, eu vou esperar um pouco a mais para não dar nada errado, mas eu com a minha ansiedade, querendo viver tudo logo, eu simplesmente decidi que após os 3 meses eu iria engravidar de novo. E foi isso que eu fiz. Passou-se esse período de 90 dias e na minha primeira tentativa, com um mês, eu já estava grávida. Descobri no meu segundo mês ali, já sem tomar remédio, que no mês anterior, que foi o mês que eu parei de tomar remédio, eu realmente já engravidei. Só para relembrar, na primeira vez que eu engravidei, com menos de 30 dias, eu já estava grávida. E agora, na minha segunda tentativa, com menos de 30 dias, eu também já estava grávida. Eu descobri essa gestação em junho de 2022. Lembrando que em janeiro, de janeiro para fevereiro ali, eu tive meu primeiro aborto de 2022 e agora, poucos meses depois, em junho, eu já estava grávida novamente, já com muita alegria, com muita felicidade, porque foi um prazo muito curto, né? Por mais que a primeira vez não deu certo, é muito comum as mulheres terem um primeiro aborto ali na primeira gestação, hoje em dia é muito comum isso, infelizmente, mas eu estava feliz porque passou-se tão pouco tempo e glória a Deus, estou muito feliz, agora eu estou grávida. Dessa vez eu fiz uma surpresa para o meu marido também, porque eu gosto muito dessas coisas de surpresa, só decidimos juntos não compartilhar com a família. Eu não tinha medo no meu coração, insegurança, que algo poderia acontecer de novo. Eu estava com muita convicção de que realmente daria tudo certo, porque é muito comum que aconteceu, mas agora deu tudo certo e meu filho vai vir, minha filha vai vir. E eu estava muito convicta disso, mas eu e meu esposo decidimos não compartilhar com ninguém, esperar o primeiro trimestre passar, porque também a família iria ficar preocupada. O risco de aborto é muito alto no primeiro trimestre. Então, depois que passa o primeiro trimestre, o risco cai assim drasticamente, é a hora certa da gente falar, a família ficaria mais tranquila, mais em paz. E aí a gente decidiu então esperar esse primeiro trimestre passar para a gente compartilhar com a nossa família. E estando grávida pela segunda vez, algo começou a acontecer na nossa vida. Algo muito profético que desde esse dia começou a acontecer e até hoje acontece, e eu sei que vai continuar acontecendo também. Eu tive uma experiência, eu estava orando em um momento no meu quarto, falando com o Senhor a respeito do nosso filho, né, já orando e declarando e tal. E eu senti o Espírito Santo falando comigo que o nosso filho seria como Samuel, seria um filho dedicado ao Senhor, seria um filho entregue para o Senhor. E depois eu fui compartilhar isso com meu esposo. A gente foi ao shopping fazer alguma coisa, e enquanto a gente estava indo embora, a gente passamos pela cancela, e eu peguei e compartilhei com meu marido. Eu falei, amor, Deus tem falado comigo sobre Samuel, que o nosso filho será como Samuel. E ele falou para mim assim, nossa amor, Deus tem falado muito comigo também sobre Samuel. Creio que Deus está nos dizendo alguma coisa a respeito disso. Então eu fiquei muito feliz, até falei para ele, olha, provavelmente pode ser que se o nosso filho for menino, vai ser Samuel. Por que eu falei isso para ele? Porque eu sempre pedi para Deus me dar o nome de todos os nossos filhos, todos, todos, todos. Eu compartilhei com vocês no vídeo anterior que eu tenho a vontade de ter de 3 a 5 filhos, esse é o desejo do meu coração, quero ter muitos filhos. Esses são os meus planos, né? Não sei os planos de Deus. Mas eu sempre pedi muito isso para Deus, para que todos os nossos filhos sejam os nomes que o Senhor quer que eles tenham. Porque os filhos também são de Deus, né? Nós apenas cuidamos deles aqui, treinamos eles para o Senhor, mas os filhos são de Deus. E os nomes na Bíblia têm muito significado, têm muita importância. Então, eu quero muito que o Senhor nos dê o nome de todos os filhos. Então, quando o Senhor falou comigo sobre o Samuel, e depois eu conversei com meu esposo, e ele também falou sobre Samuel, aí eu falei, olha, se for menino, provavelmente pode ser que seja Samuel. Mas até então, tudo bem, glória a Deus, vida que segue com o nosso bebê lá no forninho. Agora presta bastante atenção no que aconteceu dessa parte da minha história para frente. Foi um grande marco para mim. Quando eu descobri que estava grávida, logo eu fui fazer os cálculos e eu vi que eu estava de 3 semanas. E eu já comecei a organizar para fazer o primeiro ultrassom, começar a fazer as consultas, tudo certinho. E quando deu 2 semanas depois, que eu sabia que eu estava com 3 semanas, passaram-se 2 semanas, eu estava então com 5 semanas. Eu estava no meu quarto, arrumando algumas coisas no meu quarto, e então eu tive uma experiência com Deus. Deus falou comigo de uma forma muito, muito, muito forte. Até hoje,
são 14 anos já de jornada com o Senhor, eu nunca tive uma experiência de ouvir a voz de Deus de uma forma tão clara como eu tive nesse dia. Não foi uma voz audível, mas foi uma voz interna dentro de mim que eu sei que foi Ele. Não tem como a gente não saber que é o Senhor quando Ele fala com a gente de uma forma assim muito clara. Então eu estava lá arrumando algumas coisas e veio, o Senhor falou comigo de uma forma muito clara assim, ainda não é o momento. Quando eu ouvi essa voz, na hora veio a gravidez na minha mente e eu sabia que o Senhor estava falando comigo sobre a gravidez. Eu parei tudo o que eu estava fazendo, eu fiquei meio que em choque, porque meu Deus, Deus falou comigo. E eu fiquei assim, muito assustada, porque eu nunca tinha tido essa experiência tão forte. E eu estava grávida, eu estava muito feliz com o meu bebê. Então eu estava assim, sem entender tudo aquilo que aconteceu. Eu deixei tudo e fui lá na sala, porque meu esposo estava na sala fazendo alguma coisa. Aí eu falei, amor do céu, Deus acabou de falar comigo que ainda não é o tempo da nossa gravidez. Ainda não é o tempo de sermos pais. Aí ele olhou para mim assim e falou assim, amor, eu tenho sentido isso também. Eu senti Deus falando isso comigo, mas eu não quis compartilhar com você. E aí eu fiquei assim, muito mesmo em estado de choque, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. E logo começa a vir também algumas setas assim, né? Será que é Deus mesmo? Será que não é? Então, no fundo, eu tinha muita convicção que era Deus. Não tem como não saber que era Deus. Mas vem algumas setas também querendo colocar algumas dúvidas. Gente, é o meu filho, é minha gravidez, Deus tá nisso. E não, então eu comecei a ficar com meus pensamentos assim, um pouco perdida, um pouco em crise mesmo, em choque com tudo aquilo que tinha acontecido. Quando foi no outro dia pela manhã, quando eu acordei, todos os sintomas que eu estava sentindo sobre a gravidez simplesmente sumiram. Todos. O meu corpo é como se ele tivesse resetado, ele voltou 100% ao normal. Todos os sintomas, todo tipo de dor, meu corpo mais inchado, náusea, tudo que eu estava sentindo cessou. Literalmente acabou. Então, assim, quando eu acordei, eu assustei. Porque por mais que eu ouvia a voz de Deus e eu sabia que era Deus, até você aceitar e assimilar e ver que era realmente Deus falando com você, demora um pouco ali a ficha cair. Então, quando eu acordei, eu ainda fiquei em crise. Eu não tinha chorado, do dia que eu ouvi até o outro dia eu não tinha chorado, hora nenhuma, porque eu ainda estava tentando processar tudo que estava acontecendo, eu ainda não tinha clareza de tudo que estava acontecendo. Então eu acordei no dia seguinte, todos os sintomas sumiram, e aí, após isso, Deus começou a falar comigo de diversas formas. Deus começou a me dar muitos sinais de que realmente isso estava para acontecer. Eu até tenho anotado no meu caderninho de oração de 2022 as coisas que foram acontecendo na minha vida, que Deus foi me mostrando que isso iria acontecer. Eu entrava no Instagram, vi uma postagem e falava sobre a bênção que não era para aquele momento, que tinha um tempo certo. Então Deus foi me dando vários sinais de diversas formas e eu ia entendendo. Deus está falando comigo. Gente, o Senhor está me alertando. E eu anotei todas as vezes em que Deus foi falando comigo a respeito disso. E logo eu marquei o meu ultrassom. Então, assim, na minha cabeça, o checkmate vai ser no ultrassom. Eu vou saber se realmente tudo isso está acontecendo é Deus ou se é coisa da minha cabeça. Estava com 8 semanas quando eu fui realmente fazer o meu primeiro ultrassom. Chegando lá, meu esposo foi comigo e tudo que eu queria ver, tudo que eu mais sonhava ver era um embrião dentro do saco gestacional. Porque agora eu já entendia, já tinha mais conhecimento, já tinha passado por um primeiro aborto espontâneo, já tinha todo aquele histórico, então agora eu já tinha mais conhecimento e eu sabia que com 8 meses eu tinha que ver um embrião lá dentro. E beleza, fui fazer ultrassom no momento que estava fazendo, primeira coisa que eu vi, saco gestacional, vi o embrião lá dentro, eu fiquei muito feliz, falei, glória a Deus, tem um bebezinho lá dentro, pela primeira vez eu vi realmente um bebê dentro de mim, foi muito legal, muito emocionante, mas a médica me disse algo, ela falou assim, Kelly, o que eu tenho para te falar aqui, graças a Deus, essa médica foi um amor de pessoa, ela disse, Kelly, o que eu tenho para te falar aqui é muito sério, é muito preocupante. Eu não vou te dar um diagnóstico aqui hoje, mas eu preciso te alertar que o seu caso é muito sério. O seu embrião, para uma gestação de 8 semanas, deveria estar maior, mas ele está muito pequenininho, ele está num tamanho de 5 semanas. Quando ela falou isso, eu fiquei em choque, porque quando Deus falou comigo que não era a hora, quando eu ouvi a voz de Deus de uma forma clara e nítida, que ainda não era a hora, eu estava de 5 semanas. E no outro dia, todos os sintomas que eu tinha de gravidez simplesmente sumiram. Então, quando ela falou isso, meu Deus, tipo, nossa, eu fiquei assim muito em choque. É como se Deus tivesse colocado a mão assim e falado, filha, não é o momento. Não é agora. A vida que havia dentro de mim, ela cessou com 5 semanas. Então, o bebê até então dentro de mim, o embrião, ele estava evoluindo. Mas com 5 semanas, ele parou de evoluir. E eu fazendo o meu ultrassom de 8 semanas, ele estava no tamanhozinho de 5 semanas, ele não evoluiu. E ela disse, o pior, que ele já deveria ter o batimento cardíaco. Com 6 semanas já é para ouvir. Se você está de 8 semanas, era para ter batimento cardíaco. Eu não posso dar um diagnóstico agora, você precisa voltar daqui 7 dias para a gente refazer esse ultrassom, mas eu te adianto que
que essa sua gestação, ela realmente, assim, tá bem delicada. Aí sim, a minha ficha caiu. Aí sim, tudo fez sentido e eu tive muita convicção que não era o momento mesmo, que aquela gestação também não iria para frente, que ainda não era o momento de ser mãe. E aí eu já fui em prantos para o carro, chorei, porque aí a ficha realmente caiu, eu já tive ali o checkmate, já tive a palavra final, e eu fui pro carro chorando muito, muito, e eu até falei para Deus, falei, Deus, por quê? Por que que eu tive que passar por isso de novo? Esse sentimento de novo, essa dor de novo? Era mais fácil o Senhor não deixar engravidar, ou falar comigo de uma forma clara antes de engravidar. Eu então simplesmente não deixar engravidar. Tem tantas mulheres que estão tentando há tantos anos engravidar e não consegue. E eu com menos de ali 30 dias eu já estava grávida. Então eu questionei ali Deus um pouquinho, por que que eu estava passando por aquilo, qual era o propósito, chorei. Mas foi literalmente algumas horas ali, foram algumas horas ali de sofrimento, de dor, de falar com o Senhor, abrir o meu coração para o Senhor, mas logo eu me recompus, logo eu entendi o propósito de tudo, entendi que Deus já estava me falando, já estava me alertando, e eu vi que o cuidado de Deus em tudo, porque eu poderia sofrer muito mais, eu não sofri tanto porque o Senhor já estava cuidando, já estava me alertando, então não foi algo que me pegou tanto de surpresa, sabe? Por mais que no meio da dor a gente não consegue enxergar muitas coisas, se a gente analisar bem, sabe, se a gente olhar com os olhos espirituais, a gente sempre vai ver o cuidado de Deus de alguma forma. E foram só algumas horas mesmo ali de realmente de choro, por quê? Eu, graças a Deus, eu tenho uma facilidade de entender o que é de Deus, o tempo de Deus e seguir a minha vida, sabe? Eu creio que nós, como cristãos, temos que ser maleáveis, temos que ter essa sensibilidade do Senhor. O que é para ser, vai ser, beleza? E se não é para ser agora, tudo bem, vida que segue. Se Deus já tinha me avisado, se Deus já tinha falado comigo que não era a hora, eu já estava entendendo, eu já estava me mostrando, então eu tinha já essa, sabe? E já estava deixando isso entrar no meu coração. Então eu pensei comigo, tá, se não é hora para me ver isso, se não é o momento, então Deus, vamos ver o que o Senhor tem. Vamos, entre aspas, virar essa página, vamos deixar isso para trás, entre aspas, apagar isso aqui, deixar isso de lado por um tempo e vamos focar em outras coisas. Eu não vou focar a minha vida então nisso. Eu não vou me dedicar, gastar tempo, ficar pensando, gerando agora expectativas em nada daquilo que não é para o Senhor para mim agora. Se o Senhor tem outros planos para mim agora, vamos ver outros planos do Senhor. Então eu entendi isso no meu coração, tenho essa facilidade de ter essa adaptação ali que nós como cristãos precisamos ter para a nossa jornada continuar, para a gente viver aquilo que Deus tem para a gente em cada fase da nossa vida, em cada momento da nossa vida. Algo que Deus trabalhou muito na minha vida também, nesse processo de gravidez, foi a ansiedade. Eu já compartilhei, acho que foi no meu primeiro vídeo, que eu quero fazer depois um vídeo sobre ansiedade, de quanto o Senhor trabalhou essa área na minha vida. Porque eu sempre fui muito ansiosa, de querer viver as coisas para ontem. Por isso que Deus não era de me revelar tantas coisas, não revela tudo de uma vez, revela um pouco aqui, um pouco ali, porque eu já, nossa, é para ver isso, é para fazer isso? Vambora! Então eu sempre fui muito assim nessa vibe. E aí Deus vem trabalhando muito a ansiedade na minha vida. E uma das coisas que nesse período Deus trabalhou foi a ansiedade. Tanto na gestação anterior, eu tive que esperar 7 dias para realmente saber se eu ia ter uma gestação mesmo ou não, se ia ter um aborto ou não. Nessa segunda vez acabou se repetindo. Por mais que eu tinha a convicção no meu coração, eu tinha que esperar 7 dias para voltar na médica e fazer um novo ultrassom. E foi o que aconteceu, né? Falei, nossa, de novo esse negócio de ter que esperar 7 dias, parece que 7 dias era uma eternidade. E como eu já estava muito convicta no meu coração de que não era para ser, que Deus já tinha falado comigo, então eu queria muito que passasse logo, que o aborto acontecesse logo e eu seguir a minha vida. E viver isso realmente mais para frente. Só que o que acontece? Quando eu voltei na médica, depois de 7 dias para fazer o ultrassom, teve uma pequena evolução. O embrião cresceu pouquíssima coisa, mas ele cresceu. Aí ela falou, olha, Kelly, eu não vou te dar ainda como aborto. Não está do tamanho que a gente precisava, não cresceu o suficiente, mas eu ainda acho que é um pouco cedo para mim poder falar. Volta daqui 7 dias de novo. Aí eu queria morrer, por quê? Deus já tinha falado comigo que não era, eu já tinha entendido que não era, custei a esperar esses 7 dias pra, sabe, acabar com isso de uma vez por todas. Aí, quando é fé, eu tenho que voltar depois de 7 dias, porque o bebê evoluiu um pouquinho. Então minha cabeça, tipo, e aí? E agora? Mas eu tinha essa convicção, eu sabia que não era pra vir. E eu tinha até algumas pessoas que falavam ao meu redor, falavam, sabe, Kelly, não desiste. Ora, alguns amigos nossos mais próximos a gente contou, e falava, Kelly, não desiste, ora, paga um preço pelo seu bebê. Mas no fundo eu sabia, mas Deus já falou que não é, eu sei que não é, eu sinto que não é. Meu coração já estava diferente, eu já estava desapegada daquilo, eu já não sofria mais, eu já estava literalmente muito bem, não doía mais falar sobre aquilo. Ao contrário, eu entendi tão forte no meu coração que não era o tempo, que era para me ver outras coisas nesse momento,
que assim, pra mim só fazia sentido. Eu preciso ver o que Deus tem pra mim agora. A minha alegria era, o meu desejo, meu coração agora era, eu quero ver o que Deus tem pra mim agora. Deus tem outros planos, então vamos ver os planos de Deus. Isso aqui vai acontecer em outro momento. Então assim, meu coração deu uma esfriada a respeito ali mesmo de ser mãe. Talvez, pode até ser que seja um pouco de receio, de medo, né? Mas eu acredito que não. A gente acaba se conhecendo bem. Eu só estava ali já muito bem definida, muito clara, entendi o processo e querendo viver um tempo novo de Deus para minha vida. Agora lá vai eu esperar mais 7 dias para refazer esse ultrassom. Então foram mais 7 dias ali muito longo para esperar esse processo de ver se realmente o bebê ia evoluir mais um pouco ou seria ter um aborto espontâneo. E nesse período aí de esperar mais 7 dias, o Senhor trabalhando a minha ansiedade, ele aprendendo a descansar dele, a confiar nele, a não permitir essa ansiedade entrar no meu coração, eu comecei a ter um pequeno sangramento. E nós na nossa igreja estávamos nesse período fazendo um propósito no monte. Toda sexta-feira a nossa igreja local subia para o monte para ir orar. E nesse dia eu já comecei a ter um pouco de sangramento e nesse dia no monte eu pedi para Deus, falei, Senhor, fala comigo, eu tô vivendo um turbilhão de emoções, eu tô vendo mil e uma coisa, tem mil e uma coisa acontecendo, o bebê evoluiu um pouquinho, o Senhor falou que não é para ser, eu tô meio assim, muito aérea, sabe? E eu pedi para o Senhor falar comigo a respeito dessa gravidez, me dá uma palavra, alguma coisa nesse monte lá, enquanto nós estávamos orando na sexta-feira, e aí uma das minhas pastoras, a pastora Arlete, ela estava orando assim, e ela passou por mim, e ela foi orando por todas as pessoas. Ela pegou, orou por mim e foi orar por uma próxima pessoa do meu lado. Mas no que ela foi, ela voltou e veio com a mão direto na minha barriga. E aí ela falava assim, não é no seu tempo. Aí Deus usou ela, né? Eu tomou a boca dela ali e começou a falar comigo. Filha, não é no seu tempo, é no meu tempo. Só descansa e se regozija na minha presença, porque eu vou fazer grandes coisas. E completou a frase falando assim, eu sou o Deus que cura. Essas são as minhas palavras. Fui embora desse monte muito feliz porque o Senhor falou meu coração. Deus é tão bom, Ele cuida tão bem da gente, porque eu estava num momento assim, por mais que eu ouvia a voz de Deus de diversas formas, eu estava com as minhas emoções muito abaladas. E Deus, com a sua bondade, ainda usa alguém, responde às nossas orações e vai nos fortalecendo ali no meio da dor, no meio do processo. Deus é simplesmente maravilhoso. Então eu fui embora muito feliz, e aí aquele processo de sangramento que eu comecei a ter, ele começou a se intensificar, até que eu vi que realmente eu estava sofrendo um aborto, corri para o hospital. Foi nesse momento que a minha família ficou sabendo, meu esposo mandou mensagem, ligou para toda a nossa família informando, a Kelly está no hospital, está tendo um segundo aborto. Foi assim um baque, né, para todo mundo, ninguém sabia que eu estava grávida, e assim, em questão de poucos meses, eu já estava grávida, estava simplesmente tendo um segundo aborto, a família ficou sabendo dessa forma. Por mais que é uma forma difícil, uma forma dolorosa, eles não criaram expectativas sobre um outro bebê, né? Então, não foi tão sofrido como às vezes realmente poderia ser. Eu fui internada, passei a noite inteira no hospital. Eu pedi muito para a médica dessa vez que eu não queria fazer uma curetagem, porque agora eu tinha mais conhecimento, né? Entendia, já tinha passado por isso antes, então eu tinha estudado, já conhecia melhor. Falei para ela que eu não queria fazer e ela falou, Kelly, nós vamos tentar alguns procedimentos aqui e se de tudo não der certo, aí você vai ter que fazer a curetagem. Aí eu comecei a orar. Eu passei a noite inteira, a madrugada inteira acordada. Tomei alguns remédios para induzir, como se fosse um parto normal mesmo, ali para induzir nosso organismo, nosso corpo, expelir. E foi uma noite inteira de muita dor, de muita contração. Foi, meu Deus, inesquecível aquele dia. E orando o tempo todo, Espírito Santo, me ajuda a expelir tudo, por favor, eu não quero fazer cirurgia, eu não quero fazer curetagem de novo, porque aquilo é muito invasivo, né? Fui orando, orando, e graças a Deus, no finalzinho, assim, faltando ali praticamente meia hora para eu ter que ir para a sala de cirurgia fazer a curetagem, eu consegui expelir tudo. E aí deu tudo certo, ganhei alta, fui para minha casa e segui a minha vida. Recapitulando aqui com vocês sobre as datas, foi tudo muito rápido, aconteceu muita coisa em um período muito curto. Em dezembro de 2021, eu engravidei. No início de 2022, descobri que eu estava grávida. Passou-se pouco tempo, tive um aborto. Passou-se 3 meses, engravidei de novo. E aí, em agosto, eu já tinha sofrido meu segundo aborto. Então, foram, assim, questão de 9 meses, 2 abortos aconteceram, mil e uma coisa aconteceu, muitas experiências, muita coisa eu fui cultivando no relacionamento, amadurecendo e aprendendo com o Senhor nesse processo e nessa jornada. Quando eu voltei para minha igreja, uma das primeiras pessoas que eu encontrei foi a pastora Andréia. Quem assistiu a primeira parte desse testemunho vai entender do que eu estou falando. Eu finalizei o vídeo 1 falando para vocês de uma palavra que eu recebi da pastora Andréia. E essa palavra é o que vai pegar gancho agora, é o que vai fazer sentido para todas essas coisas. Kelly, ainda não é o tempo de você ser mãe, ainda não é o tempo de você gestar. Deus tem outros planos para vocês agora. Mas como eu estava com meu coração
muito mais aberto para uma próxima gravidez, que eu iria engravidar daqui 3 meses de novo, eu não recebi essa palavra. Não por maldade, mas porque é como se meus ouvidos estivessem tapados. Quando a gente não quer ouvir alguma coisa, a gente simplesmente fecha e aquilo ali nem faz sentido. E aí, quando eu encontrei ela novamente na minha igreja, após acontecer todo esse processo do meu segundo aborto, a primeira coisa que ela me disse foi: eu falei para você, né, Kelly, não é o tempo de você ser mãe. Deus tem outros planos para vocês agora. Quando ela falou isso novamente, parece que a minha mente assim se abriu. Eu já estava com muita clareza de tudo o que aconteceu, já tinha entendido muita coisa que Deus queria fazer naquele período, mas nesse momento, tipo, todas as fichas de tudo assim caiu mais ainda, sabe? Eu entendi. Uau! Deus parou os meus planos. Deus parou as minhas vontades por um tempo para que eu pudesse servir a Ele, para que eu pudesse fazer um plano que Ele tem agora. Sabe, gente? E aqui é como se fosse assim, até então, desses 3 anos para cá, esse é como se fosse o ápice assim de todo esse testemunho. Tudo que eu contei para vocês até chegarmos aqui foi para chegarmos nesse ponto. Gente, eu tive o privilégio de ter os meus sonhos parados por Deus. Olha o nível de intimidade, olha o nível de relacionamento com Deus. Deus simplesmente olhou para mim, sua filha, e ele não me perguntou, tá? Ele não me perguntou se ele poderia fazer isso. Deus sabia que ele podia contar comigo, com meu esposo. Deus sabia que a gente não iria o abandonar. Deus sabia que a gente iria continuar firme com ele se essas coisas acontecessem. Deus sabia que ele podia contar com a gente para que esse testemunho acontecesse. Então ele simplesmente olhou para mim e para o meu esposo e falou: "Olha, eu vou parar esse plano de vocês agora, eu vou adiar ele agora, para que mais para frente isso aconteça, porque eu tenho outros planos para vocês agora." Uau, gente, isso é um privilégio. É um privilégio termos os nossos sonhos parados por Deus. Não é por qualquer pessoa na Terra. Não é porque o meu sonho foi parado por causa de uma pessoa ou de outra, de qualquer coisa que seja. Foi parado por Deus, o meu Pai, o dono do mundo. Entender isso para mim, essa ficha cair. Uau, gente, faz muito sentido. Eu fico muito, muito alegre, muito feliz. Eu passaria por esse processo quantas vezes fosse necessário, só para entender que Deus podia contar comigo, só para entender que Ele queria me usar para outras coisas nesse período, que a minha vida está fazendo sentido, que Deus pode contar comigo para fazer alguma coisa aqui nessa terra. Eu nunca me esqueço também de um testemunho que a Tamires Garcia compartilhou nas redes sociais, algo que Deus falou muito ao meu coração e fez muito link para essa história que eu já tinha vivido. A Tamires Garcia estava num momento de muita dor, de muita dificuldade na vida dela, um dos processos mais difíceis que ela tinha passado em Deus, e ela teve uma experiência com Deus. Ela teve uma visão que era como se ela estivesse dentro da situação onde Lázaro morreu. Lá na época de Jesus, era como se Lázaro estivesse morto, as irmãs de Jesus lá, todo mundo doido, cadê Jesus? Todo mundo desesperado, e a Tamires era como se ela se vesse lá dentro, participando de todo aquele cenário. E aí ela via Lázaro falando para as pessoas: gente, ele virá, ele vai voltar, ele vai me salvar, ele vai me ressuscitar, calma. Era como se Lázaro estivesse tentando acalmar todo mundo. Por que que Jesus fez aquilo com Lázaro? Porque Lázaro era muito amigo de Jesus. Lázaro era o melhor amigo de Jesus. Jesus sabia que ele podia contar com Lázaro para fazer aquilo. Jesus sabia que ele era tão amigo, tão íntimo, que Lázaro estava disposto a passar por dores e sofrimentos, porque ele também conhecia, ele sabia que era só momentâneo. Logo, logo, tudo aquilo acabaria, tudo aquilo iria gerar um lindo testemunho e a alegria viria. Entende? Então Deus, ele conta com algumas pessoas. Deus, ele pode contar com seus amigos. Deus pode contar com seus filhos que têm o seu coração para passar por certas dores. Quando a Tamires Garcia passou, estava terminando esse processo, ela ouviu algo de uma amiga dela, e essa frase também me marcou e me marca até hoje. A Teresa Dávila fala assim, ó: se é assim, Jesus, que você trata os seus amigos, não me impressionas que você tenha tão poucos. Jesus tem poucos amigos. Jesus pode contar com poucas pessoas para passar alguns processos. Não é qualquer pessoa que Jesus fala: eu vou atrasar os seus planos, eu vou adiar os seus planos, eu vou fazer em outra época, em outro momento, porque eu preciso da sua vida agora. Eu preciso da sua dedicação agora. Eu preciso do seu tempo agora. Eu preciso que você faça certas coisas agora. Só que Deus não pode fazer isso com todo mundo, porque tem pessoas que o abandonam. Tem pessoas que, se Deus permitir passar algum processo, dá tchau para ele e vai embora para o mundo. Abre mão de tudo aquilo que já conquistou, daquilo que já viveu com o Senhor. Então, entender que eu fiz parte disso, entender que eu estou fazendo parte, né? Porque eu ainda não estou grávida, ainda não sou mãe, entender que eu faço parte ainda desse processo, que Deus está me usando para outras coisas agora e que no tempo certo isso vai acontecer e que Deus pôde contar comigo, que Deus nem me perguntou, Ele só sabia que podia contar comigo e Ele fez. Então, é muito gratificante e é isso que eu queria deixar para você nesse vídeo, nesse finalzinho aqui praticamente de testemunho.
Eu queria muito deixar isso no seu coração, queridos, que Deus possa contar com você. Seja um verdadeiro amigo de Jesus. Sabe, comece a enxergar, comece a ver Jesus em tudo que acontece na sua vida. Se o Senhor permitir você passar por alguma dor, se o Senhor permitir você passar por algum sofrimento, entenda que você está fazendo parte de um processo de Deus, parte de um plano. Entenda que você está gerando um testemunho. Um testemunho não é para a morte, ele é para a vida. Depois que tudo passar, as coisas vão fazer sentido. Mas quando a gente ama Jesus de verdade, quando a gente entende, conhece Jesus de verdade, a gente sabe que o que está acontecendo não é para a morte, que não é para tristeza, mesmo que tenha um sentimento de tristeza, é passageiro, que daqui a pouco tudo vai fazer sentido, tudo vai mudar, o cenário vai mudar, mas Deus só precisa de você por um tempo, Deus só precisa da sua história por um tempo, entende? Que você possa ser um verdadeiro amigo de Jesus. Jesus está procurando pessoas que ele pode contar para fazer algo nessa geração, para passar por coisas nessa geração. Sabe, ele deu a vida dele inteira, aquela morte de cruz, uma das mortes mais dolorosas. Ele se entregou por nós. Tudo que nós fazemos aqui para ele nem se compara à morte dele, ao sacrifício que ele fez por nós. E para encerrar isso que eu estou compartilhando com vocês, lembrem-se de algo. A única oportunidade que nós temos de morrer, de sacrificar, de abrir mão de alguma coisa que nós temos por amor a Jesus é agora, é enquanto nós tivermos vida. Na eternidade isso não vai ser possível. Não vai ter como fazer algo desse tipo na eternidade. Entende? Esse é o único momento que nós temos. Só nos resta alguns poucos anos de vida e que a nossa vida faça sentido, que a nossa vida seja um instrumento para o Senhor. Nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, falamos: eu estou morrendo para mim, vivendo para o Senhor, que não seja mais eu, mas que Cristo vive em mim. Nós falamos isso, mas às vezes na prática a gente não quer aceitar ouvir um não de Deus, não quer aceitar ouvir não é um tempo, não quer aceitar que o Senhor faça o que Ele quiser com a nossa vida. A nossa vida não é mais nossa. Nós estamos agora aqui só sendo mordomo, eu estou cuidando do corpo. O que o Senhor quiser fazer, pode fazer. Para onde o Senhor quiser levar, pode levar. Já não sou eu mais quem vive. Eu entreguei a minha vida completamente por amor a Jesus. Não posso finalizar esse vídeo sem deixar um recado para uma pessoa muito especial para mim, que é a pastora Amanda. Durante todo esse processo, toda essa jornada, ela esteve sempre muito presente comigo. Para gravar esse vídeo, eu tive que olhar algumas conversas no WhatsApp, alguns vídeos, ler os meus cadernos de orações para me lembrar de alguns detalhes que a gente acaba se esquecendo. Afinal, já tem mais de 3 anos que tudo isso aqui que eu compartilhei com vocês já aconteceu. E olhando novamente tudo aquilo, ouvindo os áudios que eu recebi da pastora Amanda, cada preocupação, cada mensagem, ligação, mensagem de oração, todos os dias ela me perguntava como eu estava, ela fez parte de todo o processo, ela, sabe, vivenciou tudo isso comigo na pele, ela chorou junto comigo. E, gente, nós precisamos ser gratos a Deus. Deus coloca tantos anjos no nosso caminho, tantas pessoas para nos consolar. É muito, muito forte. Para vocês terem noção, quando eu e meu esposo estávamos grávidos pela segunda vez, a gente não decidiu contar nada para ninguém, nem para os amigos, nem para a família no início. Porém, depois de alguns dias, a pastora Amanda vivenciou tanto esse processo comigo, ela era tão assim enviada por Deus para cuidar de mim, que eu já, como eu disse, o Senhor já estava falando comigo que não teria aquela gravidez, e eu já estava sentindo aquilo tudo. Deus um dia incomodou a Amanda. Do nada ela mandou mensagem para mim e falou assim: filha, como é que você tá? A gente tem costume, né, de falar filha espiritual, mãe espiritual. Ela falou: filha, como é que você tá? Eu tô aqui em casa, aqui passando mal e tal, parece que eu tô meio delirando, mas parece que eu senti Deus falando comigo, conversa com a Kelly sobre gravidez, pergunta como que ela tá. E ela pegou e me mandou esse áudio, e eu fiquei, meu Deus, ela não sabe que eu tô grávida, ninguém sabe que eu tô grávida, e ela simplesmente manda essa mensagem. Aí eu peguei e compartilhei tudo o que estava acontecendo com ela. Então, Deus mostrou para ela que alguma coisa estava acontecendo sobre gravidez, sendo que ninguém ainda sabia, só eu e meu esposo. Eu compartilhei tudo com ela. Então, Amanda, você fez muito sentido na minha vida, faz muito sentido na minha vida. Eu te agradeço muito por estar presente comigo em toda essa jornada, em todo esse processo, por ter cuidado tão bem de mim. Você foi e é um instrumento de Deus na minha vida. Que todos nós aqui possamos, sabe, ser gratos às pessoas que Deus coloca nas suas vidas. Eu te amo muito e que Deus possa te honrar a cada dia mais, que Deus possa te abençoar, te levar a alcançar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos. Você é uma grande mulher de Deus, uma grande mãe espiritual, uma grande mãe natural também. Eu te amo muito.